Boa noite, irmãos. Graça e paz. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18. Como é um texto longo, porque nós vamos até o versículo 9 do capítulo 6, então nós vamos lendo e fazendo a exposição à medida que nós formos trabalhando cada parte do texto, tá bom? Nós vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor a sua graça e a sua misericórdia sobre nós, e que este texto seja para a honra e glória do nosso Deus e para a nossa edificação. Pai bondoso, tem misericórdia de nós. Estamos diante da Tua Palavra e sabemos, ó Pai, do desafio que é ler a Tua Palavra e interpretar fielmente e aplicar fielmente. Então, Pai, o Senhor sabe das minhas limitações, o Senhor me conhece. Então, apesar de mim, apesar da minha fragilidade, que o Senhor me use como instrumento nas Tuas mãos neste momento, para que a exposição da Tua Palavra possa ser fiel e assim honrar o Teu nome. Que o Senhor seja exaltado, glorificado, através da pregação da Tua Palavra. E o Teu povo, que aqui se encontra, seja ricamente edificado pelo poder do Teu Santo Espírito. Que Cristo seja exaltado, em nome de Cristo Jesus, é que nós oramos, ó Pai. Amém. Efésios capítulo 5, versículos 18 a 21, a princípio. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu escolhi esse texto, irmãos, para nossa exposição desta noite, tendo em vista o que nós temos visto desde o dia 8, lá nos Estados Unidos, não sei quantos aqui estão acompanhando, aquele movimento ali naquela universidade, e pelo menos eu olhei, pela última vez que eu olhei, estava em 254 horas de culto. Eles começaram no dia 8, então até hoje. E anteontem eu assisti uma live de um dos nossos pastores que vive nos Estados Unidos, trabalha lá, o ministério dele é lá, e ele mostrando que tem sido algo assim muito organizado. Ele esteve lá, fez uma live lá do lado de fora, as filas para entrar naquele lugar, e muita organização, ele percebeu ali, muita organização, muita ordem, não tem baderna, não tem bagunça nenhuma ali, e algo que lhe chamou muita atenção para ele. E às vezes a gente vê aquela situação acontecendo, e nós temos visto alguns pastores já se posicionando, alguns dizendo que o que está acontecendo ali em Asbury é um avivamento, outros dizem que não é um avivamento, é um mover diferente do Espírito Santo. E tem um grupo de pastores no qual eu me enquadro, que diz assim: vamos esperar o tempo. Nada melhor do que o tempo para dizer se o que está acontecendo ali é ou não um avivamento. Eu prefiro não afirmar uma coisa nem outra, para esperar a coisa acontecer. Por quê? Porque todos os avivamentos que ocorreram na história, eles não foram marcados somente por jejum, oração, culto e fidelidade bíblica. Eles foram marcados por uma vida social impactante.
Um dos maiores exemplos de avivamento que nós temos na história é a própria Reforma Protestante, que não foi apenas uma volta às Escrituras para um culto reformado, um culto bíblico, teocêntrico, cristocêntrico, bem organizado, onde aquilo que não está de acordo com as Escrituras deve ser descartado. Mas nós vimos também todos os pastores, os missionários, que estiveram ali no século XVI, no século XVII, empenhados em ensinar o povo a um tipo de vida centrada no Evangelho. E por isso que quando você estuda a história de Genebra, o que Calvino e todos os reformadores que ali estavam fizeram com aquela cidade é maravilhoso. Você vê que o impacto da Reforma Protestante ele não se deu apenas num contexto eclesiástico. Ele não se deu apenas do portão do espaço da igreja para dentro. Ele não se deu apenas na vida da igreja reunida nas atividades eclesiásticas, mas foi um avivamento que influenciou a vida, a sociedade. E por isso que a cidade de Genebra foi estruturada dentro desse entendimento novo, ou melhor, renovado, do Evangelho. E por isso que eu tenho muita dificuldade de hoje dizer se de fato o que está acontecendo ali é um avivamento, porque a gente vai ter que ver as evidências disso no passar do tempo. Porque se essas 254 ou 260 horas ou 280, eu não sei até quando eles vão, eu não sei se já acabou, pelo menos até onde eu sei ainda não acabou. A última vez que eu vi, talvez se você entrar não agora, mas na hora que terminar o culto, entrar lá, talvez já deve ter acabado. Se tudo que acontecer ali não tiver nenhum tipo de influência familiar, social, eclesiástica, no dia a dia, no ordinário, não passou de um grande momento. Por que eu digo isso? Porque nós somos muito influenciados pelo pentecostalismo e neopentecostalismo, e por isso que a gente que é reformado, a gente tem um pouco de dificuldade de bater martelo assim logo de cara. Porque a influência do neopentecostalismo e do pentecostalismo é muito forte. Então você fica na dúvida, gente, será que é ou não é? Você fica com medo, você fica com receio de dizer alguma coisa. Então isso é muito difícil você bater o martelo dessa maneira. Mas algo que sempre chamou atenção é a vida da igreja demonstrada nas atitudes, na prática, numa vivência diária. E o pentecostalismo e o neopentecostalismo nos ensina a viver de milagre em milagre. O neopentecostalismo e o pentecostalismo nos ensina a viver o extraordinário. O extraordinário se tornando ordinário. Quando a gente é chamado para viver o ordinário. O extraordinário de vez em quando vai acontecer. Mas nós somos chamados para viver o ordinário. E é nesse ordinário, à luz do texto de Paulo, é que nós percebemos quem está de fato vivendo na plenitude do Espírito. É no ordinário, não no extraordinário. Sempre vai ser no ordinário. Aqui nós temos o texto, o apóstolo Paulo, a carta aos Efésios, inclusive eu já tive a oportunidade de pregar alguns textos dela aqui, mas só para enfatizar, a carta do apóstolo é para explicar para aqueles irmãos o que é a igreja e como a igreja vive. Quem nós somos? Um povo redimido, eleito, salvo por Cristo Jesus, composto de pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Judeus e gentios fazem parte desse único povo. Nós somos eleitos antes da fundação do mundo, nós recebemos em Cristo Jesus toda a sorte espiritual nas regiões celestes,
Nós estávamos vivendo de uma maneira distante do Senhor, vivendo entregue ao pecado, à sedução do mundo, aos prazeres da carne, mas nós fomos ressuscitados com Cristo Jesus, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes, e agora esse povo que foi transformado, radicalmente transformado, possui um estilo de vida radical. De maneira que nós estávamos vivendo, andando nessa direção, e o Evangelho nos transforma para viver nessa direção. Então muda tudo, muda a mentalidade, muda a percepção do mundo, muda a visão do que é família, do que é trabalho, muda a nossa percepção do que é igreja, muda a nossa percepção do que é educação, do que é educação de filhos, muda tudo, influencia tudo. Então o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 4, diz: rogo-vos, pois, irmãos, que andem do modo digno da vossa vocação. Ou seja, que vocação é essa? Vocês foram chamados, vocacionados, para viver como santos e irrepreensíveis. E a primeira aplicação que o apóstolo Paulo faz disso é: vivam em unidade. Judeus e gentios fazem parte de um único povo. Deus não tem dois povos, Deus não tem duas igrejas. É uma igreja só, um povo só. Então vivam unidos, apesar das diferenças, judeus e gentios. Depois Paulo diz: usem os dons espirituais de vocês para edificar uns aos outros, onde cada um é responsável pela edificação do todo. E se revistam desse novo homem criado em Cristo Jesus, tendo uma vida completamente diferente. Vocês antes mentiam, agora vocês não vão mentir mais. Antes vocês furtavam, agora vocês não vão furtar mais, vocês vão trabalhar, e com o salário de vocês, vocês terão condições de acudir quem está passando necessidade. Vocês não vão se entregar a um linguajar medíocre, mas vão tomar cuidado com as palavras. Vocês vão cuidar da relação social, eclesiástica e familiar de vocês. Vocês vão ser imitadores de Deus em estar sempre prontos a perdoar e a amar uns aos outros. Não vão mais se entregar à imoralidade sexual. Longe disso, porque qualquer tipo de imoralidade sexual faz parte de uma vida pagã que vocês tinham antes. Agora não faz parte mais. Não compete a vocês viver desta maneira. E então a gente chega no nosso texto, que Paulo diz: vocês devem andar como sábios e não como nécios, remindo o tempo, porque os dias são maus, ou seja, aproveitando as oportunidades, porque a era é difícil, os anos, e a cada vez que os anos vão passando, a coisa vai ficando pior. Então vocês devem aproveitar as oportunidades, servindo ao Senhor e fazendo a vontade do Senhor. E aí quando chega no versículo 18 que nós lemos, o apóstolo Paulo diz assim: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução. Paulo não está somente falando de uma bebida alcoólica aqui. A questão aqui não é simplesmente uma bebida alcoólica ingerida em excesso que leva a pessoa à embriaguez. Não, tem todo um contexto aqui por trás. Paulo está se referindo aqui às festas que estavam sempre regadas a muita comida, muita bebida e muito sexo, que eram os bacanais. Era uma espécie de carnaval daquela época. E o deus vinho, o deus do vinho, que era Baco, por isso bacanal, eram essas festas em louvor, em adoração a este deus, o deus Baco. Então as pessoas bebiam muito, comiam muito e praticavam tudo quanto é tipo de orgia, porque a ideia é que através da muita bebida, através da embriaguez, o deus Baco seria adorado, através da gula, do excesso de comer, ele também seria adorado, porque inclusive alguns relatos históricos diz que era fácil você encontrar nos bacanais pessoas encostadas nos cantos,
onde a festa estava acontecendo, vomitando de tanto beber e comer. Porque a ideia era você chegar no ápice. Então, vomitar de tanto comer e beber era a melhor coisa. Era você ter chegado no ponto que deveria ter chegado. Porque era a ideia de servir ao Deus Baco. E o sexo. Praticar tudo quanto é tipo de imoralidade sexual que você possa imaginar. Se entregar ao sexo para que através dele o Deus Baco também pudesse ser adorado. Então Paulo está tratando aqui de imoralidade sexual, aí ele chega no versículo 18 e diz: não vos embriaguem com o vinho, no qual há dissolução, vocês perdem a razão. Vocês são dominados pelo álcool, vocês são dominados pelo sexo, vocês são dominados pelo prazer. Mas nós cristãos não vivemos assim mais. A gente não é mais dominado por estas coisas. Nós agora somos dominados por uma outra coisa. E aí Paulo diz na segunda parte do versículo 18: mas enchei-vos, ou sejam enchidos, seria a melhor tradução, do Espírito. Não se encha de vinho. Não se encha de comida, não se encha de prazer sexual, mas se encha do Espírito Santo de Deus. E aí como? Paulo apresenta aqui 3 canais desse enchimento do Espírito. Primeiro, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Cante as Escrituras. Cante as Escrituras uns para os outros. Cante a palavra. Louve o Senhor, honre o Senhor, porque cantando a palavra, vocês são cheios da palavra. Eu fiz um vídeo recentemente agora, fiz um vídeo no Instagram, porque eu peguei um barbantim para o Bernardo brincar, e amarrei o barbantim, fez aquele barbantim assim, ficou com aquele elástico que a gente brincava antigamente, e eu me lembrei de um negócio que eu fazia, com um barbante que você ia, não sei quantos aqui fizeram, que você vai enfiando o dedo assim, aí no final faz uma redinha. Um negócio que eu aprendi isso, ó. Eu estou com 37 anos, eu fazia isso lá com 12, 13, 14 anos, por aí afora, ou até menos que isso. Mas uma coisa que eu aprendi lá atrás, eu peguei o barbante, pá, na hora. É igual andar de bicicleta. Você pode ficar anos sem andar de bicicleta. Você montou nela no início, pode dar uma desequilibrada assim, mas daqui a pouco você está andando, porque aprendeu. O que isso me ensina? Que aquilo que eu aprendi de fato e que ficou marcado, eu não vou esquecer. Não vou me esquecer com facilidade. Eu sempre conto a história de que eu consigo falar de cor, a não ser que mudou agora o telefone do Classificados Gazeta, 3321-8600, por causa da música. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: cante as Escrituras, porque isso vai alimentar a mente, vai enxertar a palavra na mente. E se eu tiver a palavra não só num papel, debaixo do meu braço, mas eu tiver ela na mente, no coração, a minha vida será norteada por ela. As decisões que eu for tomar serão decisões pautadas na palavra. Então, se alimente da palavra. Isso é uma maneira de ser enchido do Espírito e de revelar alguém que foi enchido e está sendo enchido pelo Espírito Santo. O segundo canal que o apóstolo Paulo traz aqui, está no versículo 20, ele diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui, na vida cristã não existe espaço para murmuração. Na vida cristã, o espaço que existe é para gratidão. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz: em tudo dai graças. A gente não é para ser aquele crente carrancudo, desgostoso da vida, que só sabe reclamar de tudo. A gente é chamado para ser uma pessoa grata.
até mesmo pelas tribulações, pelas lutas, pelos momentos difíceis. Então Paulo diz, aquele que é enchido pelo Espírito Santo, ele tem uma vida grata. Ele é grato a Deus por tudo, ele é grato a Deus até pelas lutas, ele é grato a Deus pelas tribulações, ele é grato a Deus pelos momentos difíceis, ele é grato a Deus pelas perdas, não só pelas conquistas. Ele é grato a Deus pelo simples fato de que ele levantou para poder trabalhar, enquanto muitas pessoas não têm condições de fazer isso, e até gostariam, mas talvez uma enfermidade ou uma outra coisa o impede. Então, o segundo canal que o apóstolo Paulo traz é gratidão, uma vida grata. O terceiro canal que o apóstolo Paulo apresenta é sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, para ser enchido do Espírito Santo, ou para revelar-se alguém que está sendo enchido pelo Espírito Santo, você tem que sujeitar ao outro. Ninguém deve se sentir superior, ninguém deve se sentir senhor, ninguém deve se sentir maior do que o outro, mas se sujeite, se humilhe, se prostre. Jesus não nos ensinou dessa forma, lá em João capítulo 13, quando ele pega aquela bacia com água e se ajoelha diante dos discípulos e começa a lavar os pés deles, e Pedro levanta e fala assim, o senhor não vai lavar meu pé. Ele falou assim, não, se o senhor não lavar, você não tem parte comigo. E aí Jesus, no final daquela história, ensina assim, veja bem, eu que sou o Senhor, que sou o Criador dos céus e da terra, que formei vocês. Jesus poderia dizer assim, eu sei o dia que cada um aqui vai morrer e como vai morrer. Mas eu que criei vocês, eu me humilhei diante de vocês e lavei os pés de vocês, que era o pior serviço que existia naquela época. Jesus está ensinando, façam o mesmo. Lave os pés uns dos outros, ou seja, se humilhe uns para os outros. Se reconheça servo de todos, e não senhor de todos. Então, o apóstolo Paulo diz que o terceiro canal para ser enchido do Espírito Santo é a sujeição. Aí, quando chega nesse versículo 21, o apóstolo Paulo destrincha ele. Ele explica de 3 formas como se dá essa sujeição. E a primeira sujeição que o apóstolo Paulo apresenta aí, que é à luz do versículo 21, é a sujeição no casamento. Os versículos 22 a 33. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Sujeição mútua no casamento, onde marido serve a mulher e a mulher serve o marido. Não é um maior do que o outro. Eu sei que popularmente, socialmente, as pessoas buscam interpretar esse texto de uma maneira muito equivocada, colocando a mulher aqui quase como uma escrava, e o homem como aquele ser superior. Não, o texto não está tratando isso, a Escritura não fala assim. Homem e mulher são iguais diante de Deus, imagem e semelhança de Deus, mas são funções diferentes dentro do casamento, onde um funciona amando e o outro funciona submetendo, auxiliando, servindo. São funções distintas,
Mas não são funções que distinguem quem é maior e quem é menor. Não. Porque o apóstolo Paulo, no versículo 21, diz que o homem, quando ama a mulher, ele está se sujeitando a ela. E a mulher, quando auxilia o marido, ela está também se sujeitando ao marido. Então é uma sujeição mútua, cada um fazendo a sua parte. E o apóstolo Paulo deixa claro: mulheres, sejam submissas como a igreja. Aprenda com a igreja, que exalta a Cristo, que busca servir a Cristo, que ama a Cristo, que zela pelo nome de Cristo. Maridos, ame a sua própria mulher como Cristo ama a igreja, se entregue por ela, santifique a sua mulher, seja bênção na vida da sua mulher, alimente a sua mulher, sustente a vida dela, seja alguém que cuide dela para apresentá-la, como o apóstolo Paulo fala no versículo 27, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. O objetivo do homem no casamento é tornar a mulher, a esposa, melhor todos os dias. É santificar a esposa de uma maneira que os anos vão passando e ela vai sendo lapidada através do ministério do marido dentro de casa. Então é o serviço de lapidação. Então o apóstolo Paulo, nos versículos 22 a 33, diz assim: se você quer conhecer uma pessoa que está sendo enchida pelo Espírito Santo de Deus, e uma pessoa que está revelando-se cheia do Espírito, olha para dentro da casa dela. Perceba como que o marido trata a mulher. Perceba como que a mulher trata o marido. Se você olha para dentro dessa família, se você olha para esse casamento, e o marido só sabe falar mal da mulher, e a mulher só sabe falar mal do marido, esse casal não é cheio do Espírito. Não adianta ficar 250 horas num culto, e dentro de casa, vivendo um pé de guerra. Alguém que é cheio do Espírito tem uma vida, uma prática ordinária que apresenta-se alguém cheio do Espírito. Homem e mulher têm consideração pelo casamento. O que adianta passar 250 horas num culto e divórcio acontecendo todo dia? O povo que está indo cultuar sai dos 250 horas, na semana seguinte está indo para o cartório se divorciar. Observe qual é a visão que esse povo tem de casamento. Observe qual é a visão que eles têm de casamento. Eles acham que casamento é a mesma coisa que terminar um namoro. Não gostou? Troca. Eu lembro de conversar uma vez com um pastor amigo meu. Eu estava namorando uma menina e eu não estava querendo continuar, não. Aí eu fui conversar com ele, ele pegou e falou assim: termina. Aí eu falei assim: não, mas ela não mora aqui não, mano. Termina por telefone, é bom que você não gasta passagem. Aí eu falei assim: rapaz, como é que eu vou fazer isso? Aí eu lembro que ele falou assim comigo: Arthur, quando um casal de namorados, ou um casal de noivos, chega para mim, e começa a contar coisas que não estão acontecendo muito bem, e se existe dúvida em um dos lados, eu vou até o fim para acabar com esse negócio. Eu faço de tudo para que esse namoro não vingue, e para que esse noivado também não vingue. Porque se o trem já vai do jeito que está, errado, rapaz, para começar errado e acabar errado, vai dar tudo errado. Agora, quando entra no meu gabinete, um casal casado, eu vou até as últimas consequências para não haver o divórcio. Eu dou o meu sangue, eu faço de tudo que for possível para não permitir esse divórcio. Só se eu for vencido. Infelizmente, às vezes, nós como igreja estamos tão influenciados pelo secularismo, coisa que o apóstolo Paulo nos disse: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, não seja levado pelo que o mundo está ensinando,
Porque o mundo tem ensinado o quê? O que importa é ser feliz. Se você não está sendo feliz nesse casamento, meu filho, racha fora. Se você quiser um advogado, eu até te arrumo. Vai atrás, acaba com isso. Se não tem felicidade nisso, acaba com isso. Mas nós não. Estou querendo me divorciar. Pelo amor de Deus, não faz isso. Inclusive vou convocar até a igreja para amanhã nós termos uma vigília de oração, uma corrente de oração, para que esse divórcio não aconteça. E se eu puder entrar lá no cartório e rasgar aqueles papéis que vocês estão prestes a assinar, eu vou. Mas qual que a sociedade está ensinando para a gente? A ficar tranquilo com o divórcio. A enxergar o divórcio como algo completamente natural. E uma sociedade, uma igreja, uma nação que está experimentando o avivamento, ela tem uma visão adequada do que é casamento. Ela tem uma visão adequada e bíblica do que é família. Por isso ela não negocia valores, princípios. Aí quando a gente vai para o capítulo 6, versículos 1 a 4, o apóstolo Paulo diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Se você quer conhecer uma nação, uma igreja, que está experimentando um avivamento, você vai perceber a educação dos filhos e a relação dos filhos com os pais e dos pais com os filhos. Pais vão entender que precisam educar os filhos não do jeito deles, mas do jeito do Senhor. Porque o texto diz, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, não é a sua. Não é você pegar o que você aprendeu com seus pais e aplicar na vida dos seus filhos. Não é você aprender com o que os educadores aí estão dizendo e colocar na vida do seu filho. Não é você colocar o que os psicólogos ou quem quer que seja está dizendo e aplicar na vida do seu filho. Não, eu aplico a palavra, a Escritura. Eu ensino os meus filhos, eu oriento os meus filhos, eu educo os meus filhos, eu disciplino os meus filhos, eu admoesto os meus filhos de acordo com a Escritura Sagrada. Ela me norteia, não as modas. Não é a moda que me norteia, é a palavra de Deus. Filhos são obedientes aos pais. E toda vez que eu comentar a respeito do que está acontecendo lá, irmãos, não é nenhum tipo de crítica que eu estou fazendo lá não, tá? Entenda isso, eu não estou criticando nada do que está acontecendo lá. Como eu disse no início, eu não estou emitindo nenhuma opinião até o momento, até esperar o que isso vai dar. Mas preste bastante atenção. Qual é qual é a maior porcentagem de faixa etária que está ali naquele momento? São jovens. Pelo menos nas imagens a gente vê, são jovens. Esses jovens, como que esses jovens se relacionam com seus pais? Porque não adianta, agora eu estou saindo de lá e trazendo para cá. Esquece lá. Aqui, está acontecendo um avivamento aqui. O que adianta esses meninos passarem 250 horas no culto, mas não conversam com o pai e com a mãe? Não respeita pai e mãe. Não é bênção na vida dos pais e das mães. Não obedece pai e mãe. São rebeldes, são revoltados com a vida. Vive do jeito que o nariz aponta. Não tem respeito, não tem amor, não tem zelo. Que avivamento é esse? Avivamento não é culto de 250 horas. Avivamento é vida, pautado na palavra. Gente cheia do Espírito não é gente que sai pulando aqui, prendendo ali em cima, ali, vira de cabeça para baixo, começa a dar chute em coisa, rodar aqui no meio. Avivamento não é isso não. Avivamento é vida regida pelo Espírito Santo de Deus. Lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, eu acho.
o apóstolo Paulo mostra as obras da carne em contraste com o fruto do Espírito. E aí no final, Paulo diz assim: se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. O fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei. Então se entregue ao Espírito. Viva liberalmente no Espírito, com essa vida regida pelo Espírito. Então, filhos, obedeçam aos vossos pais. Estes são filhos cheios do Espírito. Honra teu pai e tua mãe. Estes são filhos cheios do Espírito. E pais, não provoque os vossos filhos à ira. Não irrite seus filhos. Uma das maneiras de pai irritar o filho é começar a colocar o filho como alguém que é burro, ignorante, não presta, sempre colocando o filho para baixo. É uma das formas, a gente poderia citar várias, mas crie os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós vivemos uma época, gente, infelizmente, que as crianças estão sendo terceirizadas. Os pais não querem mais educar os filhos. Casais de crente, não estou falando de gente de fora não, casal de crente, arruma menino para poder os avós cuidar. Chapa no colo da vovó e do vovô, e ainda faz live no Instagram dizendo assim: ai, graças a Deus, está com o vovô, está com a vovó. Enxerga a criação de filho um peso. Quando o homem da Topic demora um minutinho para poder passar, para poder levar o menino para a escola, fala assim: eu nem acredito que eu vou ter que levar esse menino para a escola. Quando chega no culto, na escola dominical, não vê a hora da divisão de classes. Até que enfim eu vou ter pelo menos um tempo de sossego. Pais que não são ensinados a educar os filhos no culto. Pais que não são ensinados a educar os filhos em casa. Que depende da educação da liderança eclesiástica. Pai que não senta com o filho para fazer um culto doméstico. E aí, como que esta família é cheia do Espírito? Se essas práticas não estão em evidência. E por fim, os versículos 5 a 9, o apóstolo Paulo diz assim: quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com o temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Você quer conhecer uma igreja e uma nação que está sendo alvo de um agir extraordinário do Espírito Santo de Deus, onde há avivamento? Veja como aqueles crentes trabalham. Como eles exercem a sua profissão. Os empresários, os chefes, os patrões que compõem aquela igreja, como que eles cuidam dos seus funcionários? Será que são pessoas que demonizam o trabalho? Negligenciam o trabalho? São preguiçosos? Gostam de viver às custas dos outros? Não trabalham? Porque Paulo, inclusive, fala aos Tessalonicenses que quem não quer trabalhar, então não deve nem comer. Mas como são esses crentes? É gente que pega no batente, que tem prazer de levantar numa segunda-feira de manhã e ir para o serviço? Ou é gente que abomina,
que está querendo descobrir quem é que inventou esse tal de trabalho para poder matar. Ou é gente que ama a profissão, que dá tudo o que for necessário, que é um cooperador do seu patrão, do seu chefe, do dono da empresa, do seu supervisor. Como é que é? E os empresários pagam um salário justo? Dão as condições necessárias para os seus funcionários? Respeitam os seus funcionários ou trata eles como bicho? Como é que é a relação patrão e empregado? Uma sociedade, uma igreja, onde o avivamento está acontecendo, o trabalho é diferente. A visão de trabalho é uma visão bíblica. É gente que ama o que faz e demonstra isso na sociedade. Independentemente, porque o texto é claro, independentemente se o patrão é cristão ou não é. Porque tem gente que fala assim, eu não respeito o meu patrão, porque ele é ateu. Mas e daí? E daí? Então, nós somos chamados à luz desse texto a cuidar para que o nosso trabalho seja um trabalho digno. Olha, obedeça a vosso Senhor, na sinceridade do coração, não servindo às vistas. Não faça só para agradar o seu patrão, não, rapaz. Não é para agradar o seu patrão, porque tem gente que faz para agradar só o patrão, só o empresário, só o dono. Faz porque você está servindo a Cristo. Cristo te chamou para exercer essa profissão que você exerce. Cristo não chama apenas pastores, missionários, Ele chama pessoas para tudo quanto é profissão, para tudo quanto é trabalho, vocação específica. Então exerça essa vocação com respeito, com amor, servindo ao Senhor de boa vontade. E os patrões cuidem dos seus funcionários, porque vocês não são maiores do que eles, só porque vocês têm um poder aquisitivo melhor. Vocês não são melhores do que eles, só porque vocês moram talvez num bairro melhor. Vocês não são melhores do que os seus funcionários, porque vocês são donos de uma empresa, e eles não são. Então, irmãos, eu sei que muitos de nós desejam o avivamento, e a gente tem que desejar. A gente tem que orar para que Deus faça, algo sobrenatural em nossa nação, a nossa cidade, em nossa igreja. E eu espero em Deus que o que está acontecendo lá nos Estados Unidos seja de fato um avivamento, e que aquilo não varra só os Estados Unidos, mas que aquilo chegue aqui. Esse é o meu desejo. Mas como nós teremos evidências nítidas, claras, de que é um avivamento de fato? Quando a vida eclesiástica, quando a vida familiar, quando a vida conjugal, quando a visão de casamento, quando a visão de criação de filhos, quando a visão de trabalho, com o olhar que nós temos para a sociedade e como nós vivemos na sociedade, for influenciado por esse agir do Espírito. Aí nós estaremos de fato vivendo um avivamento da parte do Senhor. Então que esta seja a nossa oração. Faz em nós, Senhor, um grande avivamento, para que nós respeitemos a Tua Palavra, vivemos de acordo com a Tua Palavra e tenhamos um olhar correto à luz de todas as áreas, em relação a todas as áreas que nos apresentam na sociedade, para que assim nós possamos honrar e bendizer o Teu bendito nome. Amém?